Transtorno Global de Desenvolvimento, que chamamos de TGD. Segundo o livro Educação Física, Adaptação e Inclusão de Maria das Graças Carvalho Silva, de Sá e José Francisco Chico, os transtornos globais de desenvolvimento são transtornos crônicos caracterizados por prejuízo no desenvolvimento das funções básicas, tais como comportamento, relação interpessoal, comunicação e interesse restrito de atividades. Os transtornos globais de desenvolvimento englobam 5 tipos, e hoje eu vou falar apenas de um, sobre a síndrome de Rett. A síndrome de Rett é uma doença definida como desordem neurológica que é de caráter progressivo, segundo a ABRAT, a Associação Brasileira de Síndrome de Rett de São Paulo. Possivelmente podemos dizer que é uma síndrome rara, que é de 1 em cada 15 mil pessoas do sexo feminino que possuem essa síndrome. Então, ela é de caráter feminino e os meninos normalmente não resistem e morrem precocemente. A causa dessa síndrome é uma mutação no gene MECP2 que está localizado no cromossomo X. Vamos agora, então, falar um pouquinho sobre a história da síndrome de Rett. No final da década de 1950 e no início da década de 1960, 2 médicos europeus começaram a se interessar pelo quadro clínico de uma condição, mas em diferentes circunstâncias e situações. Um dos médicos foi então o Sr. Dr. Andreas Rett, que foi um médico pediatra que identificou algumas meninas que apresentavam sinais de desordem neurológica. Diante das observações, ele resolveu então viajar para toda a Europa e participar de diversos encontros científicos, com o intuito de despertar o interesse dessas comunidades científicas em suas observações. Ele também verificou se algum outro médico tinha observado o que ele já vinha identificando, esses casos clínicos que ele já vinha identificando. Já o outro médico, o Dr. Bengt Hagberg, também foi um médico pediatra que observou meninas com esses comportamentos. Ele até documentou alguns casos, mas ele não publicou. Ele preferiu incluir essas crianças que havia observado num grande grupo de crianças com deficiência mental e motora inespecífica. Foi então, no final da década de 1970, que os 2 médicos finalmente se encontraram. Com isso, permitiu-lhes a publicação do desenvolvimento do primeiro relato de 1983, e foi assim que o mundo ficou sabendo dessa doença e finalmente foi dada a atenção que realmente merecia. A partir disso, a síndrome de Rett foi diagnosticada e institutos começaram a se interessar pela mesma. Nessa época, foi criada a primeira Associação de Pais e Interessados na Condição, a IRSA, a Associação Internacional da Síndrome de Rett, que possibilitou pesquisas de todas as ordens sobre a síndrome, e no sentido de entenderem as suas características clínicas e suas possíveis causas. Geralmente, a síndrome de Rett se manifesta clinicamente por volta de 2 a 4 anos de idade, embora os prejuízos ao desenvolvimento neurológico já estejam provavelmente presentes entre os 6 a 18 meses de idade ou até antes. Agora vamos falar sobre os principais sinais e sintomas da síndrome de Rett. O crescimento lento, perda de movimentação e de coordenação, perda das habilidades de comunicação e de pensamento, movimentos anormais das mãos, movimentos incomuns dos olhos, problemas respiratórios, a irritabilidade, os comportamentos estranhos, as convulsões, a escoliose, arritmias e prisão de ventre. Segundo o artigo Síndrome de Rett e a Inclusão, de Rafael e Klaus, 2008, fala que apesar de todos esses sinais e sintomas que a síndrome de Rett apresenta, essa síndrome ela é dividida em 4